O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu, Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, renuncia. Tivemos essa semana, né, finalmente, já inevitável, né, esperada renúncia do Ariel Henry, porém ele continua no cargo, né? Então assim, a gente depois vai fazer uma breve linha do tempo, né? A gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre o Haiti nesse programa de hoje, né? Mas essa é uma das questões que aflige o Haiti, né? O Haiti está desde julho de 2021 com um governo que funciona pela inércia, né? Então é interino, e o Ariel Henry renunciou, mas interinamente vai ficar no cargo até que seja formado um conselho de transição que vai governar o país e também organizar as eleições. Lembrando que as últimas eleições haitianas foram em 2016 e desde então elas foram adiadas pela pandemia, pelo assassinato do Jovenel Moise, pela falta de recursos, literalmente recursos para organizar uma eleição. Então essa é a notícia imediata, né? O Ariel Henry anunciou a sua renúncia depois de um diálogo mediado pela CARICOM, né, que é presidida pelo presidente da Guiana, né, o Irfan Ali, que a gente tem falado bastante aqui por conta da questão de Essequiba, né, os encontros com Lula, e ocorreu uma reunião de emergência com os diplomatas e chefes de governo via telepresencial em Kingston, né, capital da Jamaica, nessa semana, que aí culminou nesse anúncio da denúncia, da renúncia do Ariel Henry. O governo dos Estados Unidos estava representado pelo Antony Blinken, ou seja, o mais alto diplomata dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai doar mais 100 milhões de dólares, tá, para os esforços de transição e pacificação do Haiti, que aí no total vai dar uns 300 milhões de dólares, que aí vai ser para custear a força organizada pela ONU e as eleições. E aí entra algo que a gente tem batido muito na tecla aqui, né? A missão da ONU, que está prevista para ser liderada pelo Quênia, a gente já vai falar sobre isso, ela será custeada pelos Estados Unidos. Então, tanto faz se é o Quênia, se é a Jamaica, se é o México, o país que mandar forças para lá não vai custear essa força. Então, ao meu ver, eu mantenho o comentário que eu já fiz algumas vezes, não tem justificativa para não ser uma missão da própria CARICOM. Então, como eu mencionei, o Antony Blinken participou dessa reunião na Jamaica, junto com o primeiro-ministro jamaicano e os chefes de diplomacias locais e o presidente da Guiana. Outros chefes de governo da CARICOM participaram via telepresencial. O Barbecue, né, o chefe da principal aliança de gangues do Haiti, disse que a renúncia do Ariel Henry é um bom primeiro passo, porém ainda tem coisas muito necessárias a serem feitas. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E o Quênia anunciou que a missão, né, o envio de 1.000 policiais quenianos para o Haiti está suspensa até a formação do Conselho Presidencial de Transição. Porque também vamos lembrar, a Suprema Corte queniana barrou o envio das forças quenianas para o Haiti sem o consenso explícito do governo haitiano. E o governo que consentiu é o governo que renunciou, que estava lá sendo empurrado com a barriga, tá? Então agora, o Quênia, até pelo seu ordenamento jurídico interno, o presidente William Ruto e o seu ministro de Relações Exteriores falaram, olha, a gente mantém a oferta e ainda vamos liderar
essa missão, porém só quando o novo Conselho de Transição for formado e autorizar a entrada das forças quenianas. Enfim, essa é a parte mais factual até agora. Silvia, né, nossa querida Silvia Colombo está conosco, falando diretamente de Buenos Aires. Silvia, os seus comentários, também como você tem visto a repercussão dessa crise haitiana, né? Você que já fez, por exemplo, muitos trabalhos no Chile, onde existe uma comunidade haitiana importante, bastante valorosa, enfim, fique à vontade. Pois é, o Haiti, quando a gente acha que a situação não pode ficar pior, ela fica, né? Enfim, é claro que é o fim de um ciclo, pode ser que depois daí venha um ciclo de melhorias, mas tudo que foi anunciado aí me deixa muito preocupada, porque eu acho que até tudo primeiro todas as medidas que podem ser feitas para aliviar a crise humanitária vão esperar a formação desse comitê. A gente não sabe as regras da formação do comitê. Os Estados Unidos está por trás, obviamente, e pode ajudar, deve ajudar, mas a gente não pode também esquecer que os Estados Unidos estão fazendo isso num ano de eleições, num ano em que a questão da imigração parece ser das mais importantes na pauta aí da disputa entre democratas e republicanos. E os haitianos são uma das populações que mais atravessam do ponto de vista ilegal a fronteira. Então tem vários problemas aí entranhados, né? A gente tem que avaliar essa participação dos Estados Unidos, olhar muito de perto como é que se forma esse conselho aí, enfim, de notáveis ou de, enfim, provavelmente vai ser dos mesmos políticos que estão ao redor do Ariel Henry nesse momento, né? Não sei. E eu acho que é muito nociva essa ideia da urgência tão grande das eleições, enquanto a urgência humana é tão limítrofe, né? A gente tem um país que está sendo arrasado pela luta entre gangues, enfim, e obviamente é necessária ajuda internacional na área de segurança, mas também é necessário que cheguem aviões e aviões e aviões de ajuda humanitária sem que se tenha que esperar um comitê aprovar ou não, né? Enfim, são muitos problemas imbricados aqui, já é aquela coisa, você não sabe por onde começar a resolver a questão do Haiti, né? Mas, de um certo modo, Ariel Henry terminou seu ciclo, não podemos dizer que ele foi bem, não podemos dizer que ele melhorou o Haiti, nem nada, então, o que vem por aí pode ser benéfico, né? Dependendo dos interesses de quem entrar nessa solução do problema, né? E nesse aspecto, né, em relação à crise humanitária que se acentua, já tivemos um reflexo na semana passada mesmo, né, no último sábado, dia 9 de março, quando 31 haitianos foram detidos nas ilhas Turcas e Caicos, ao norte do Haiti, que é um território transoceânico do Reino Unido, tentando entrar, né, de forma irregular. E teve dois comentários da Silvia que assim, eu achei muito preciosos, e a gente não ensaiou nem nada, a gente simplesmente iniciou aqui a conexão e começamos a gravar. O primeiro é isso, né? A Silvia lembrou que estamos em ano eleitoral dos Estados Unidos e a questão migratória é uma pauta muito importante. E o governador da Flórida, Ron DeSantis, que é republicano, né, que chegou a desfazer a pré-campanha, né? Lembrando que a Flórida é um estado com uma colônia haitiana muito numerosa. Sim, também. E é o geograficamente mais perto. Sim. Né? E ele que ele é um presidenciável ainda, né? Ele não pode ser descartado, até porque ele é jovem, né? Mas ele, na quarta-feira, ele fez um anúncio ali, né, como se tivesse uma catástrofe iminente, né, e resolveu, entre aspas, né, mostrar serviço ao modo republicano, né, disse que estava alocando 250 policiais e soldados da Guarda Nacional
além de 2 aviões e 5 lanchas de patrulha, para proteger a fronteira sul da Flórida, né? Então, para impedir que barcos ilegais cheguem na Flórida vindos de países como o Haiti. E a outra notícia ligada ao que a Silvia falou, que é, né, a gente fala, tem um conflito entre as gangues e tal, a gente já vai falar um pouco mais das gangues, só que também é importante mencionar que o país passa por escassez de combustível, que é boa parte dele importado, está passando por falta de remédios, inclusive medicamentos básicos, tá? Segundo Médicos Sem Fronteiras, e além de uma paralisação de basicamente todos os serviços públicos, tá? Porque as pessoas estão com medo de saírem de casa, porque você tem tiroteio, confronto entre as gangues ou entre gangues e policiais, você tem barricadas nas ruas, né? Então quase todos os serviços públicos estão paralisados. Então as crianças estão com as suas aulas afetadas, enfim. Então isso que a Silvia lembrou é muitíssimo importante, que não é uma situação apenas macro ali, é uma questão política. Não, você tem uma série de problemas de abastecimento da população que, claro, já duram anos e que agora estão bastante agravados. Só complementando o que você disse, não só essa séria crise humanitária, como o que também está parado é a economia do país, né? Se é que há alguma, né? Enfim, há muito que reconstruir ali. Eu imagino que não esteja funcionando nenhum tipo de importação, exportação, não sei se tem algum órgão do governo funcionando nesse sentido, né? Enfim. O Estado haitiano está praticamente paralisado desde 2021. Exato. E aí, pensando nas representações estrangeiras, né? No último dia 10, os Estados Unidos tirou o seu pessoal não essencial da embaixada por helicóptero, tá? Devido ao fato de ter manifestações em frente nas ruas próximas da embaixada. E o governo dos Estados Unidos também anunciou um envio de um pelotão de fuzileiros navais para aumentar a segurança da embaixada. Então mandaram um Anti-Terrorist Security Team dos Marines, dos fuzileiros navais, para aumentar a segurança. No dia 11, os países da União Europeia anunciaram que também estavam evacuando os seus funcionários não essenciais das suas embaixadas no Haiti. E no dia 12, e aí fica, né, os nossos ouvintes podem ter conhecidos no Haiti, né, que estejam trabalhando lá, ou que estejam, enfim, podem ter conhecidos no Haiti, mas no dia 12 o Itamaraty soltou uma nota afirmando que os serviços consulares presenciais foram suspensos, tá? Que a embaixada segue funcionando e que, caso nacionais brasileiros estejam lá em situação de emergência, pede que entre em contato com o plantão consular, tanto da embaixada, e aí tem lá o número de telefone, quanto o plantão consular geral do Itamaraty, que aí é um número de telefone brasileiro. O número do plantão consular da embaixada é um número haitiano e o outro é um número brasileiro, tá? Então nós já temos esse processo de evacuação de diplomatas de embaixadas exteriores. E claro, essa crise não começou ontem, né? Ela não começou com o Ariel Henry, ela não começou com o barbecue, com a G9, né? E aí a gente fez aqui uma breve linha do tempo, né, só para ilustrar um pouco para os nossos ouvintes, lembrando que nós temos alguns programas em que o Haiti foi um dos temas principais, ou o tema principal, e que nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol, um podcast sobre a história do Haiti, né? Vamos lembrar que hoje o Haiti é o país mais pobre do continente americano e no Índice de Desenvolvimento Humano Mundial, de 191 países, está na posição 163, ou seja, em outras palavras, o Haiti é um dos países mais pobres do mundo, tá? É um dos países que nos últimos anos tem liderado vários rankings de corrupção no continente americano
E como a gente mencionou recentemente, é um país que hoje, né, se a gente pensar naquela definição weberiana, né, do Max Weber, do que é um Estado, né, o monopólio do uso legítimo da força, ou seja, o Estado concentra o uso da violência, né, isso já não existe mais no Haiti. Né? Então você tem territórios que são controlados pelas gangues. Né? É que nem quando se fala aqui no Brasil sobre uma região que foi tomada pela milícia, né? Só que numa escala bem maior. Tá? Segundo, por exemplo, uma citação no Guardian, 90% da capital hoje é controlada diretamente pelas gangues. Tá? Em 2021, nós tivemos o assassinato do então presidente Jovenel Moïse em julho, que a gente também tem mencionado bastante, envolvimento dos mercenários colombianos e tal. E em agosto, nós tivemos um terremoto fortíssimo, que foi inclusive um bloco principal no programa na época. O que estava rolando em 2021, gente? Pandemia. Segundo os dados compilados no infográfico do New York Times, que usa dados do Our World in Data e da OMS, só 2% da população do Haiti é completamente vacinada contra a Covid. Vocês ouviram direito? 2%. Antes da pandemia, nós já tivemos grandes protestos em 2019 contra o então governo do Jovenel Moïse, né, que era acusado de querer se tornar um novo ditador haitiano. E é nesse ano, em 2019, que nós temos o fortalecimento ou o refortalecimento das gangues haitianas. Em 2016, nós tivemos as eleições que elegeram o Jovenel Moïse, no mesmo ano que nós tivemos o furacão Matthew, que também deixou muita destruição no Haiti. Tá? Em 2016, as eleições foram realizadas naquele ano, mas elas deveriam ter sido realizadas em 2015. Tá? Em 2016 é quando acaba o mandato do Michel Martelly, que foi eleito em 2011, né? E nós tivemos um presidente provisório nomeado pelo parlamento, devido ao adiamento das eleições. Na década de 2010, o que nós também tivemos no Haiti? Um fortíssimo surto de cólera que foi levado, inclusive, muito provavelmente, pelas forças da ONU, tá? Que deixou milhares de haitianos internados, especialmente crianças. Quando a gente fala em forças da ONU, vamos também lembrar a MINUSTAH, cujo componente militar era liderado pelo Brasil e cujo componente civil era liderado pelo Chile, foi estabelecido em 2004, depois do golpe contra o Jean-Bertrand Aristide, e ela deveria ter sido encerrada em 2010. Só que o que nós tivemos em 2010, um dos terremotos mais fortes já registrados na contemporaneidade, que deixou mais de uma centena de milhares de pessoas mortas, mais de 100 mil pessoas morreram, o número mais ou menos hoje aceito é mais ou menos 160 mil, uma destruição gigantesca. Nós tivemos inclusive vítimas brasileiras, vamos lembrar, e aí a MINUSTAH foi sendo prorrogada ano após ano, sempre sendo emburrada com a barriga, sem um grande planejamento, até 2017, depois das eleições. Então, assim, economicamente falando, a Silvia mencionou a questão econômica, economicamente falando, o Haiti ainda não se recuperou do terremoto de 2010. Antes do terremoto de 2010, o que nós tivemos? O golpe de 2004 contra o Jean-Bertrand Aristide, né, que é um padre salesiano que foi eleito em 1990 na primeira eleição contemporânea livre do Haiti. O Aristide, ele foi deposto por um golpe militar em 91, depois ele se elege de novo e é deposto de novo com uma intervenção dos Estados Unidos. Entre 88 e 1991, nós tivemos 4 golpes no Haiti, num período de 3 anos. Por quê? Porque você tem um vácuo institucional no Haiti, que dura até hoje, de certo modo, por conta da ditadura do Valier. Né? Nós tivemos o Papa Doc e o Baby Doc, que governaram o Haiti de forma personalista, autoritária, corrupta, de 1957 até 1986, com inclusive apoio dos Estados Unidos e da França, porque era uma ditadura anticomunista, a ditadura ali anticomunista do lado de Cuba, inclusive, e as ditaduras do Valier usavam uma milícia, né, que era os Tonton Macoute, para serem ali o braço armado, né, o braço armado clandestino, que nem os esquadrões da morte que existiam no Brasil. E o Tonton Macoute é o quê? É a origem de algumas das gangues que existem hoje no Haiti.
Antes da ditadura do Valier, nós tivemos o quê? O Haiti ocupado de 1915 a 1934 pelos Estados Unidos, que se apropriava do tesouro do Haiti para pagamento do financiamento da dívida externa haitiana. E aí a gente vai entrar... Não é coisa de historiador, não é querer... não, isso é coisa de comunista e tal. A gente não pode falar dos problemas do Haiti sem falar da questão do colonialismo francês e do fato de que o Haiti sofre um processo de extorsão depois da sua independência. Lembrando que foi a segunda colônia americana a conquistar a sua independência, e no caso uma revolta de escravos. Isso, protagonizada pela população escravizada negra da ilha. E aí em julho de 1825, a França, né, do Carlos X, o desprestigiado rei Bourbon, que ia ser deposto 5 anos depois, a França, que tomou um pau nas guerras napoleônicas, decide mostrar seus músculos para cima do Haiti, manda uma frota dizendo: olha, Haiti, se vocês não pagarem uma indenização pela nossa propriedade, a gente vai invadir e recolonizar vocês. Né? O que é essa propriedade? A própria vida das pessoas. Lembrando que a independência completou 220 anos no último 1º de janeiro, né? E aí o Haiti tem que pagar uma indenização de 150 milhões de francos em 1825 nessa extorsão. Aí, novamente, alguns ouvintes podem estar falando: não, Felipe, vocês estão puxando muito lá para trás. Primeiro, o Haiti só termina de pagar essa dívida em 1947. Tá, gente? Ontem. Segundo, essa dívida, se a gente apenas converter... Tá? Depois os franceses deram um desconto, né? Abateram a extorsão apenas para 90 milhões de francos. Né? Se a gente apenas converter, dá 21 bilhões de dólares, o que é mais que o PIB haitiano. Só que tem alguns estudos de econometria que colocam os juros em cima. E se a gente colocar os juros em cima, a gente está falando de $500 bilhão de dólares em valores atuais. Tá? Então, um país que foi mantido endividado por mais de um século para depois ser governado por uma ditadura corrupta, violenta, autoritária, que deixa um vácuo institucional, que deixa um vácuo político no país e um legado de esquadrões da morte, né? Não dá para achar que o problema começou ontem e que o problema foi criado pelos próprios haitianos. Até porque, como o Matias uma vez destacou aqui, né, como disse o então senador Joe Biden, né, o mundo não vai sentir falta se o Haiti afundar no Caribe. Né? Então, assim, é um histórico extremamente conturbado e violento que leva ao cenário atual. Alguns ouvintes podem falar assim: poxa, mas de onde vem o poder dessas gangues, né? De onde vem tudo isso? No caso, o Barbecue, né? O Jimmy Cherizier, que diz que é fã do Martin Luther King, né? Da onde vem a força das gangues no Haiti hoje? Do contrabando e do tráfico de drogas. O tráfico de drogas, especialmente de cocaína, que vem da Colômbia, e maconha, que vem de outros países da região, como países centro-americanos, e que do Haiti vão ou para os Estados Unidos ou são redistribuídos para os países caribenhos. Então, a pessoa que viaja para Barbados e fala: poxa, quero aqui, né, usar alguma coisa aqui na balada em Barbados, muito provavelmente essa coisa que ela está usando passou pelo Haiti, passou pelo tráfico no Haiti. E as gangues pegam esse dinheiro e compram armas. O Haiti não produz armas. E eles compram armas da onde? Dos Estados Unidos. Tá? 90% do armamento utilizado no Haiti hoje é de origem dos Estados Unidos, contrabandeado via Flórida. Tá? E para quem quiser mais informações sobre isso, vocês podem ver o relatório do Escritório da ONU para Drogas e Crime, né? A UNODC, Haiti's Criminal Markets, Mapping Trends in Firearms and Drug Trafficking. Tá? Então, mercados criminosos do Haiti, mapeando as ondas, né? O momento no tráfico de drogas e de armas de fogo, que foi publicado ano passado. Tá? É super recente, ou seja, está atualizado. O relatório menciona o G9 várias, né? O G9 é o grupo de gangues do Barbecue várias vezes.
e fala, né, da apreensão de armas de fogo, como essas armas de fogo vêm da Flórida, a cocaína que passa pelo Haiti vai para a Flórida ou vai para os outros países caribenhos, maconha que vem da Jamaica para o Haiti, do Haiti vai para outros países caribenhos, né? Então tá tudo lá e é assim que essas gangues se mantêm, tá? É pelo comércio, pelo contrabando, pelo tráfico de drogas e de armas. Enfim, já falei demais, peço desculpas. Silvia, Matias, por favor. Acho importante que você tenha mencionado a questão histórica, colonialista, etc., porque todo esse sentimento do mundo, assim, de tratar o Haiti como de forma preconceituosa, ou de dizer justamente que fomenta o tráfico de drogas, etc., tudo isso tem uma razão histórica, e o Haiti já foi, em seu momento, né, depois das primeiras lutas de independência, até a luta de independência propriamente dita, ele implementou um fator de medo na elite latino-americana que impactou muito, né, os processos de independência. As pessoas que tinham dinheiro, que tinham escravos, no Brasil, no Peru, na Colômbia, em todos os países latino-americanos, ficaram com muito temor de uma revolta de negros em seus países, né? E isso acabou marcando muito essa ojeriza, essa marca negativa para eles, obviamente, do que é o Haiti, né? Enfim. Quando, no fundo, tudo isso foi um ato de coragem enorme, né, da população haitiana de então, de declarar a independência, enfim, quase sem recursos, né, e com a população toda negra, ou seja, sendo tratada mal e desrespeitada desde antes disso e até os dias de hoje, né? Do Haiti a gente vai para o México, né, meu caro Matias? Já que temos algumas notícias recentes, inclusive uma declaração da Sheinbaum ao Pedro Sánchez da Espanha. Isso, começamos por uma notícia da semana passada, né, já que tivemos mais uma morte envolvendo um estudante normalista de Ayotzinapa, no caso o Yankee Cotan Gomes Peralta, que foi assassinado na última quinta-feira, dia 7, pela noite, e isso gerou, né, uma série de protestos na capital do estado de Guerrero, né, em Chilpancingo, no qual principalmente integrantes da Federação de Estudantes Campesinos Socialistas do México estiveram lá, né, para prestar a sua homenagem ao estudante falecido e exigir justiça pelo assassinato, né, que ainda está, né, em fase de investigação. Estiveram presentes nesse ato, né, que foi em frente à Zona Militar 35, né, em Chilpancingo, o secretário de governo local, o Ludwig Marcial Reynoso Nunes, e o Francisco Cisneros, diretor do governo, que dialogaram, né, com 3 dirigentes estudantis. Então, ficaremos de olho aí em mais esse caso, né, que deve ter impacto, né, nas eleições do país. Lembrando, né, do caso dos 43 estudantes desaparecidos, que completará 10 anos ainda em 2024. Falando do atual governo federal do México, né, do Andrés Manuel López Obrador, ele declarou que não fechará nenhuma refinaria do país, que isso já é um livramento, e fez questão, né, de criticar a 2 ex-presidentes mexicanos, o Lázaro Cárdenas e o Adolfo López Mateus, que, nas suas palavras, foram maus mexicanos identificados com as piores causas do país e que tentaram, por meios sutis, entregar de novo o petróleo e nossos recursos a investidores estrangeiros.
E falando, né, da candidata do Morena, né, à presidência, que nessa semana se encontrou com o Pedro Sánchez, né, o chefe de governo espanhol, e o Pedro Sánchez, inclusive, se mostrou, né, muito preocupado, né, com a violência política no México. Ela declarou, né, que o respeito ao direito alheio é a paz, né? Então tem essa preocupação, né, de outros países pelas eleições no México, que são sempre marcadas por bastante violência. Então foi isso que expressou, né, o atual presidente espanhol. Silvia, comentário sobre o México? Sim, eu acho que eu tenho sentido nas notícias recentes do México um desgaste maior do López Obrador, embora ele seja bastante popular ainda e tenha tudo para fazer a sua sucessora, né? Mas enfim, há algumas semanas, creio que a gente comentou aqui, houve um protesto muito grande no Zócalo, né, que é a praça principal da cidade do México, contra o López Obrador, e era o dia em que a Cláudia Sheinbaum estava lançando o seu programa de governo, enfim. Existe algo um pouco nebuloso aí nesse final de sexênio do López Obrador, né? E alguma ONG, que agora não me lembro qual, lançou um relatório sobre a mortalidade no país durante esses 6 anos. E ela foi bastante maior do que os últimos presidentes. Descontada a Covid, obviamente, né? Enfim. Ou seja, aquela política que o López Obrador lançou, né? Aquele slogan que ele usou para falar da violência, que é mais abraços e menos balas, obviamente não funcionou. Não que esteja defendendo mais balas, mas ele não ofereceu nenhuma alternativa a isso, fora a que sempre foi usada pelo PRI e por outros partidos longevos no poder no México, de pactar, né, com os cartéis, de não dar tanta importância a isso, né? Então a gente vai ter um final de governo AMLO, né, com mais obstáculos do que eu imaginava. Pelo menos é a minha sensação, assim. Agora, a questão de Ayotzinapa é realmente muito triste. 10 anos da tragédia, não se sabe o que aconteceu, que parece que várias forças políticas de segurança, de vigilantes, se associaram de alguma maneira ali para, depois de terem assassinado os jovens, e encobrir isso de uma maneira que é impossível saber até hoje onde de fato eles morreram. E para piorar, várias instituições foram chamadas do mundo afora, inclusive o Instituto de Antropologia Forense da Argentina, né, foi enviado para lá, estudou todos os locais onde supostamente se diziam que eles tinham sido queimados ou mortos ou enterrados, e não encontrou nada. Segue sendo aí um grande mistério e, enfim, uma marca terrível, porque eram garotos, né, estudando para serem professores de crianças, né, de crianças e adolescentes. É muito triste essa história. Bem, e do México a gente vai para a Colômbia, né, Felipe, com uma atualização em relação ao governo Gustavo Petro. Tivemos a nomeação da Luz Adriana Camargo Garzón como a nova procuradora-geral do país. Tá? Ela é uma juíza, né? Ela era juíza e trabalhou na Procuradoria-Geral por 12 anos. Ela também participou de um caso na Suprema Corte de Justiça que envolvia o elo entre políticos, né, legisladores, e grupos paramilitares colombianos. E, como você mencionou, né, ela vai ser responsável por diversas investigações que incluem o governo, incluindo a acusação, né, de que a campanha do Petro de 2022 teria recebido dinheiro ilegal a partir daquela delação, né, do filho dele, o Nicolás Petro, né, sobre corrupção, lavar dinheiro, Caixa 2.
Então, ela será agora a nova, já é, na verdade, né, a nova Procuradora-Geral da Colômbia. Bem, da Colômbia a gente vai para o Equador, no qual tivemos um desdobramento, né, da Operação Metástases, já que no caso Purga, né, que investiga principalmente a Mayra Salazar, que era a ex-assessora da ex-presidenta da Corte de Guayas, né, da província de Guayas, onde está localizada Guayaquil, a Fabiola Gajardo. Foram encontradas diversas mensagens no celular dela que tinha, né, contato por mais de uma década com diversos criminosos do país, sobretudo da gangue Los Lobos, né, no qual o Pipo, que seria o principal chefe e que vive na Europa com um novo rosto e identidade, estaria mandando desde lá, né, para que matasse outros comparsas para que ele vire, né, o principal líder dessa organização. Na época de algumas das mensagens, né, ainda era parte do grupo Los Choneros, né? E o Pipo esteve preso entre 2011 a 2018 nas prisões de Cuenca e Guayaquil por assassinato e sequestro, e conseguiu o benefício, né, da pré-liberdade, como chamam lá no Equador, a condicional, e acabou, né, fugindo do país. Do Equador, vamos para a Argentina, com agora uma série de notícias relacionadas à política local dos nossos hermanos. Então, começou por uma notícia que eu achei muito curiosa, né? Do último dia 8, porque assim, não há plata, mas o governo Milei anunciou que nesse dia 9 de julho vai retomar ao desfile militar em Buenos Aires para celebrar a independência, né, com 5 a 6 mil militares no desfile militar. E assim, qual é a ligação entre isso e o No Hay Plata? Porque você gasta dinheiro para realizar desfiles militares, né? Soldo. Você gasta combustível, enfim, gasta um monte de coisa. O Trump, né? A gente comentou aqui na época, né? O Macron chamou o Trump para o desfile de 14 de julho. O Trump ficou ali, né, apaixonado, né, pelo desfile, pelo patriotismo e tal. Chegou nos Estados Unidos e falou: olha só, quero fazer um igual. Quando botaram a conta na mesa dele, ele mesmo mudou de ideia, né? Porque militar não faz desfile de graça. Você tem todos os custos envolvidos. E também no 8 de março, Felipe, outra notícia que gerou bastante polêmica é que a Karina Milei, né, irmã do presidente, primeira-dama, não sei, enfim, disse que vai mudar, né, o que era chamado do Salão das Mulheres na Casa Rosada, em pleno 8 de março, para o Salão dos Próceres. Entre os próceres, adivinha quem está? Não sei. O inominável Carlos Saúl Menem. Que, enfim, divide opiniões até hoje na Argentina, mas que goza de simpatia por parte da família Milei. Pois é, aí depois dessa, teve a notícia do Milei recuando do aumento do próprio salário, né? Ele ia aumentar o salário do presidente, dos ministros, enfim. Então assim, como o Matias já falou, tem muita notícia, mas começando aí por essas três. Silva, como é que tá a situação na Argentina? E há ou não há plata? Essa é uma dúvida que ele deixou no ar aí com relação ao quanto o país pode gastar ou não, né? Começando por essa história dos salários, porque ela acabou virando uma novela, ele diz ter usado uma norma que tinha sido implementada pela Cristina e que ele não podia fazer nada, afinal estava lá a norma, então ele deu o aumento para todo mundo. Cristina saiu do meio porque ela agora tem feito umas aparições, né? Todas bastante fortes, falando daquele jeito dela e tal. E ela disse: como assim, presidente? Você vai pôr a culpa em mim por aumentar seu próprio salário quando você está dizendo para a população que não há plata e não sei o que, não sei o que. Ela tinha toda a razão nesse caso.
E eu sei que um bloqueou o outro no Twitter. Inclusive, olha que coisa mais quinta série. Inclusive o teu colega, né, do podcast Américas, o Sebastian Fest, fez uma recompilação dessa briga digital lá no diário El Mundo. Sim, isso foi realmente, assim, de você ver como é o poder, né? Deixa as pessoas meio bobas também, além de outras deformações. Então esse foi um dos assuntos aí dos últimos dias. Com relação ao Salão dos Próceres, foi uma coisa bastante violenta, porque naquela mesma semana tinha havido uma conferência de imprensa do porta-voz argentino, que é o Manuel Adorni, que fala com os jornalistas todo dia às 11 da manhã, e foi perguntado para ele o que o governo faria com relação ao 8 de março. Porque aqui é muito comum marchas, atos, e muitos deles, durante o kirchnerismo, apoiados pelo governo. E ele disse, bom, é uma data que as mulheres podem comemorar como elas quiserem, nós não vamos nos meter, não vai haver nenhum tipo de apoio ou de estímulo para isso e tal. E até uma colega minha espanhola virou meio meme nesses dias nas redes, porque ela perguntou, mas escuta, e se as funcionárias públicas quiserem sair para marchar, elas poderão ou vão ter o dia descontado? Aí ele foi bastante duro também na sua resposta e disse que qualquer funcionário público que não cumpra o horário de trabalho será descontado. Quando essa data, em muitos outros países, principalmente na Europa, na Espanha, por exemplo, é quase um feriado já hoje, né? Tem alguns lugares se diz que é uma greve de mulheres, mas enfim, é uma coisa muito bem aceita que todas as mulheres saiam às ruas. E aí isso foi 1 ou 2 dias antes do Dia das Mulheres. No Dia das Mulheres sai Carina Milei, o chefe, como diz o Milei, né? O Milei apresenta ela como o chefe, o masculino. Você vê como ele gosta de mulheres, né? E apresenta a reforma feita no Salão das Mulheres da Casa Rosada, que era um salão com imagens de mulheres importantes na história argentina, Evita, enfim, as mulheres da época da colônia, as professoras que vieram educar os argentinos aqui no século XIX, enfim, saíram todas essas mulheres e entrou essa lista de próceres, apenas homens. E alguns, de fato, são próceres, né? Existe um consenso, assim, vamos dizer, né? Existe um consenso. Bartolomé Mitre, Alberti, San Martín, os caras da geração 1837, mas tá lá, de fato, o Menem, que foi o que causou uma polêmica aí, né? Enfim. Tá na cara que esse salão, assim que voltar, se em algum momento voltar ao peronismo, vai ser refeito e vão colocar outros ícones ali, porque também faz parte da cultura argentina esse culto aos líderes, né? E também nessa questão da historicidade, né, Silvia, foi publicado também um documento, né, assinado por um grupo de historiadores, endereçado justamente ao governo Milei, né? São quase 600 intelectuais ao todo, né, que assinaram esse documento, no qual eles colocam, né, uma advertência ante o perigo que corre a nossa sociedade, né, de que com a sua política o Javier Milei põe em risco um pacto fundante de 1983, que não é um refundador, senão um destruidor e que nos obriga a confrontá-lo, né? Esse foi a linha fina, né, que o Diário Perfil destacou desse documento. Queria saber como foi a repercussão, enfim. Eu não acompanhei muito essa carta, porém, desde que eu estou aqui, já faz muito tempo, eu sempre vejo essas coisas com bastante admiração, bastante, puxa, como é diferente, né, do Brasil e de outros lugares, né? Eu já vi a Cristina brigar publicamente com
a direita, com os radicais, quando ela quis tirar o Julio Argentino Roca, responsável pela campanha do deserto, que foi a matança de indígenas no século XIX, da cédula de 100 pesos e colocar Evita no lugar. Enfim, sempre há uma disputa de símbolos, né? Quase tão importante quanto governar o país, né? Então vocês imaginem o impacto desse salão dos próceres, do qual foi feito um vídeo belíssimo, assim, bastante publicitário, enfim, marcando bem quem eles consideram importante e quem não. E também tivemos ainda, né, nesse debate virtual, o porta-voz do governo Milei, o Manuel Adorni, desafiando a deputada Vanina Biasi, da oposição, para uma partida de Age of Empires. Não, Age of Empires 2... o Age of Kings. Isso, que ainda assim é um jogo antigo. E aí depois um youtuber argentino chamado Nacho Aoe, que é Age of Empires, né, desafiou o porta-voz da presidência e ele aceitou. E a Vanina Biasi postou uma foto, né, no 8 de março, ali do protesto das mulheres, né, no qual ela diz que em uma partida de Age 2, isto é uma rebelião de aldeanas. Adorni, nós destruiremos o castelo. Bom, voltou a quinta série. Esse porta-voz com quem a gente lida, né? Eu não vou todos os dias nessa conferência, até porque ela passa na televisão, mas algumas vezes é bom. E porque você está trabalhando numa história, trabalhando numa reportagem, você precisa de uma voz do governo, pelo menos é um espaço que você pode ir lá e fazer uma pergunta. Né? Agora, ele já está colecionando várias e várias respostas para fazer uma compilação, sabe? Em algum momento ou de ofensa, ou desse tipo de gracinha quando a pessoa faz perguntas sérias, ou, por exemplo, essa semana, até ocorreu com uma colega minha da CNN, disse para ele o que o senhor achou. Ela também, a pergunta também era um pouco provocativa, mas ela perguntou o que o senhor achou do fato do chanceler venezuelano comentando o fato de que a Venezuela não quer mais que aviões argentinos sobrevoem em seu espaço e tal. Aí ela disse: eu não sei o que eles vão falar, não sei que tipo de reação eles vão ter, vamos esperar para ver este cara de tabla do porta-voz para ver o que ele vai dizer. E a repórter perguntou para ele assim, o que o senhor responderá para essa chanceler que chamou o senhor de cara de tabla. Aí foi inevitável, os jornalistas começaram a rir, ele deu uma risadinha assim, tipo... e aí foi bem grosseiro com a Venezuela, obviamente, dizendo, o que você espera de um burro, né? Um burro da coice e tal. Então, é muito comum essas conferências de imprensa caírem nesse tipo de coisa, assim. Indo para outras notícias da Argentina, agora a gente falar um pouquinho mais de não só economia, mas também economia. 3 notícias para a Silvia comentar e explicar para a gente. No dia 12 foi divulgada a inflação para o mês de fevereiro, e a inflação no mês de fevereiro foi, muitas aspas, né, apenas 13%. Né? Ainda é uma inflação altíssima, ainda é um dos piores índices para o mês desde a década de 1990, porém foi menor, né, do que o previsto, né? A inflação foi menor. Também no dia 12, o ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciou que o governo argentino vai abrir importação de alimentos da cesta básica argentina e também diminuir alguns dos impostos, com a ideia de diminuir o preço dos alimentos e a inflação. Embora essa medida gere ali um certo protesto em parte do empresariado, né, já que a Argentina é um país produtor agrícola e teme que a abertura, né, para importação de alguns produtos possa prejudicar os produtores locais. E finalmente, no dia 13, o governo argentino
motivado pela criminalidade na cidade de Rosário, né, que é a cidade do Messi. A gente comentou aqui, né, quando atacaram um supermercado da família do Messi, né, e tudo mais. Mas o governo argentino anunciou que vai ampliar a permissão do uso de armas de fogo por forças de segurança, medida que foi defendida pela Patrícia Bullrich. Enfim, 3 notícias aí para vocês dois conversarem. Vamos lá. A questão da inflação, de fato, foi comemorada pelo governo, é vista com bons olhos pelos economistas, porque vem marcando uma certa tendência de redução mesmo, né? Ela estava em 26% no começo do ano, passou para 20% e agora caiu para 13%. Falando de inflação mensal, né? Agora, você mesmo disse, Felipe, com muita exatidão, que isso ainda é uma coisa muito alta, uma cifra muito alta. Ao ano, a gente já tem acumulados uma inflação de mais de 200%, ou seja, ainda falta muito para dizer que a inflação está sendo vencida, e isso a gente vê nos preços das coisas, na quantidade de pessoas deixando de poder pagar aluguel e indo morar na rua, enfim, aumento da criminalidade. A inflação ainda está sendo um problema muito sério para esse governo, né? Daí a necessidade tão grande de ir baixando, seja da forma que for, né? Mas esse número foi comemorado porque vai seguindo uma tendência de baixa, né? Agora, essa questão aí da importação de alimentos, de fato, causou um buchicho aí entre os empresários locais, né? Eu me lembro quando o Maurício Macri assumiu em 2015, ele falava disso, né? De acabar com o protecionismo, abrir as fronteiras de exportação e importação do país, etc., e quando ele foi colocar isso em prática, de fato, teve muita resistência por parte dos empresários, ele teve que ir voltando atrás, e, enfim, acabou não acontecendo. Vamos ver se Milei terá sucesso nisso, porque muitos economistas, inclusive os mais à direita, etc., dizem que a Argentina não é um país preparado para competir internacionalmente, mesmo com os países da região, que a facilidade com que empresas ricas ou mais poderosas acabem aplastando a produção local é muito grande. E aí dá um medão ali por conta do mandatário, né? Agora, Rosário é uma questão assim histórica já, né? Eu mesmo nessa minha estada aqui na Argentina, eu já devo ter ido umas 3 vezes para Rosário para fazer essa matéria. O narcotráfico, violência. Uma vez eu fui só para fazer matéria de sicários, que era a primeira vez que aparecia a figura do sicário, né, do matador de aluguel na Argentina. É de fato a cidade mais perigosa, o narcotráfico domina, está muito vinculado ao futebol. O Matias pode comentar um pouco sobre isso também. Só que agora parece que o governo está entrando muito nessa, e principalmente a Patrícia Bullrich, nesse discurso para mostrar que ela pode organizar Rosário. Enfim, é uma tarefa muito difícil. É uma passagem de drogas ali, porque tem um porto de Rosário, né? Enfim. E vem drogas do interior da Argentina, vem via Córdoba, vem pelo norte, né? Vem da Colômbia, do Peru, passa por Córdoba e é escoada pelo porto de Rosário. Até hoje ninguém conseguiu desmantelar isso. Vamos ver agora se a Patrícia Bullrich consegue. Eu acho uma coisa desmedida isso de você armar todo mundo. Não é por aí, obviamente, só vai aumentar a criminalidade. Inclusive você citou a questão do futebol. Uma das declarações mais contundentes desse caso veio do zagueiro do Rosário Central, o Juan Cruz Comar, que também é rosarino de nascimento,
que ele disse que o narcotráfico tem tentáculos que vão mais além de uma solução fácil como trazer as Forças Armadas, né? Não me parece que com um show repressivo se possa solucionar um problema como esse. E como cidadão, exijo que se solucione rápido, porque as nossas famílias e toda a gente, todo o povo que queremos está em uma situação de vulnerabilidade. E são os barra bravas dos dois principais times da cidade, né? O Newells e o Rosário Central, sim. Tem vínculos com as barras, né? Principalmente a banda de Los Monos, né? Que inclusive já fez demonstrações públicas através, né, das barras bravas dos dois principais clubes rosarinos. E para a gente começar a transicionar aqui para o próximo país, falar dos céus, né? Porque nós temos uma notícia, a reação é uma coincidência. A notícia é que o governo venezuelano, por represália ao fato do governo argentino ter entregado para os Estados Unidos aquele avião de carga Boeing 747, né, que a Venezuela adquiriu do Irã, né? Então o governo dos Estados Unidos falava, olha só, vocês não podiam comprar o avião do Irã, porque o Irã está sob sanções. E além disso, essa empresa iraniana, ela é uma empresa de fachada da Guarda Revolucionária Iraniana. E aí o avião foi retido em Buenos Aires ainda em 2022, vamos lembrar, né, durante o governo Alberto Fernandes. E aí, no mês passado, no governo Milei, o governo argentino entregou a aeronave para os Estados Unidos. Tá? Então a Venezuela, em represália ao que eles viram como um roubo da sua propriedade, decidiu fechar o seu espaço aéreo para a Argentina. Isso significa, né, não apenas um avião argentino não pode mais ir para a Venezuela, mas se um avião sai de, vamos supor aqui, Miami, tá? E está indo para Buenos Aires, se ele passava pelo espaço aéreo venezuelano, o piloto vai ter que jogar um pouquinho para a direita e vir pelo espaço aéreo da Colômbia, o que vai deixar a passagem mais cara porque vai queimar mais combustível. Tá? Então, todo voo de empresa argentina saindo da Argentina ou indo para a Argentina não pode passar pelo espaço aéreo venezuelano. O governo argentino, por sua vez, respondeu dizendo que, né, o Milei começou dizendo que não será chantageado por um governo que é amigo dos terroristas, tá? E que a Argentina vai iniciar ações diplomáticas contra a Venezuela pelos prejuízos da ação contra a economia argentina. Porque eu dei o exemplo de Miami brincando, né? Mas assim, todo avião Argentina e Estados Unidos sobrevoa o espaço aéreo venezuelano. Tá? Então, isso vai deixar as viagens mais longas e, consequentemente, mais caras. Tá? E a coincidência é que, nessa semana, Brasil e Argentina celebraram, via a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil, e a Administração Nacional de Aviação Civil Argentina, cuja sigla também é ANAC, um acordo de céus abertos. O que significa um acordo de céus abertos? Que agora a quantidade de voos de passageiros e de cargas entre os dois países não terá limite. Tá? Antes você tinha uma limitação de até 170 voos por semana. Tá? Por questões tanto de protecionismo como questões ali supostamente de segurança. Vamos lembrar que até o governo dos dois bigodudos nos anos 1980, né, Argentina e Brasil tinham uma relação de muita desconfiança, né, as duas ditaduras militares. Então todo esse processo, né, de aumento de infraestrutura entre os dois países é recente, tá, gente? Então, agora você não tem limitação. Então, por exemplo, se uma empresa aérea brasileira, uma empresa aérea argentina, quiser falar, olha só, vai ter agora 20 voos por dia para Buenos Aires, o gerente ficou louco, a passagem vai ser R$10, vai poder ter. Tá? Não vai ter, óbvio, porque, né, é um exemplo esdrúxulo de propósito, mas então é isso. Então temos esse imbróglio com a Venezuela por coincidência nessa mesma semana desse acordo Brasil-Argentina. E eu lembro quando esse avião ficou retido aqui em Buenos Aires,
E era uma história meio estranha mesmo. Não justifica tudo isso que está acontecendo agora, essa escalada de hostilidades nem nada, mas era uma coisa que foi uma coisa que, como o governo não explicou direito por que estava retendo o avião, surgiram muitas teorias da conspiração ao redor dele, porque a tripulação do avião era venezuelana e iraniana. Considerou-se isso uma coisa suspeita, apreendeu-se o avião, detiveram as pessoas por várias semanas, assim, porque achavam que tinha algo a ver com o tráfico de armas ou com o tráfico de drogas. Investigaram as pessoas, a tripulação e os que estavam viajando, e eventualmente alguns meses depois deixaram elas livres, e o avião ficou parado aí, ou seja, foi uma coisa mal explicada desde o começo. A Argentina também não soube lidar com nenhuma transparência nesse caso, né? Da Argentina a gente cruza a Cordilheira dos Andes em direção ao Chile, já que o Instituto Butantan produziu veneno letal para a ditadura de Augusto Pinochet. Então, essa é uma matéria da agência pública assinada pelo Sérgio Barbo, tá? Que eu vou dizer aqui para os nossos ouvintes que é uma leitura quase obrigatória. Tá? E mais do que uma matéria, assim, enfim, é quase praticamente um artigo de livro de história. E o que acontece? Né? Basicamente, a exumação, né, dos restos mortais do Neruda, tá? E a reabertura, né, do processo, tá, fez com que, no ano passado, em 2023, um dente do Neruda tenha sido examinado por laboratórios do Chile, Canadá e Dinamarca e encontraram, né, uma toxina botulínica, né, que é a mesma toxina do Botox, né, lembrando que a diferença entre veneno e remédio muitas vezes é a dose, e essa toxina possivelmente, vamos colocar assim, repito, leitura obrigatória, foi produzida aqui no Brasil, no Instituto Butantan, no período da ditadura militar brasileira. Lembrando que o uso dessa toxina pela ditadura chilena, e que certamente, né, teve participação e anuência da ditadura brasileira, é de certo modo uma demonstração da excelência do Instituto Butantan, né? Que, por exemplo, em alguns campos, né, como a herpetologia, né, o campo ali das serpentes, produzir os soros, né, o soro antiofídico e tal, é um dos melhores do mundo, tá? Uhum. Isso não é patriotismo furado nem nada, tá? Uhum. Então, enfim, é uma matéria muito interessante para os nossos ouvintes darem uma lida, e parabéns ao pessoal da agência pública e ao Sérgio Barbo pelo texto. E ainda falando da relação dos militares chilenos, né, uma declaração do atual presidente Gabriel Boric pegou parte, né, dos seus correligionários de surpresa, né, porque o alcalde da comuna de Maipú, que fica localizada ao sul, né, da capital chilena, declarou, né, que pretendia solicitar ao governo Boric e à ministra do interior, a Carolina Torrá, a presença de militares nas ruas da comuna por conta da crescente onda de violência na região, né? Tiveram 2 casos que foram bastante destacados, né, nos últimos dias, porque encontraram o corpo de um ex-militar venezuelano em uma ocupação do lugar, e também um jovem de 16 anos foi assassinado, né? Então ficou, né, esse pedido público, né, no caso do Tomás Vodanovic, ao governo Boric, né, do Tomás, que é do Revolução Democrática, né, que é um dos tantos partidos que compõem, né, a Frente Ampla, sociólogo de formação também, e o Boric disse que ia considerar o pedido, né, algo que gerou bastante debate no país. Isso ele fez numa entrevista à Rádio Condel de Curicó, né, que é uma cidade que fica ao sul
do Chile, né? Então teve essa questão aí, né, mediante esse crescimento da violência no Chile, né, e também trazendo para o futebol. Tivemos o Superclássico chileno no último domingo, sem a presença do público visitante, né? No caso era Colo-Colo contra a Universidade de Chile. Os torcedores de Laú não puderam ir ao estádio monumental da Villa Arellano e tiveram vários episódios de violência por todo o país, com pelo menos 2 vítimas fatais também. E, por fim, a gente vem aqui para o Brasil, já que a Corte Interamericana condenou o Estado brasileiro pela morte do camponês Antônio Tavares em 2000. Né? O caso estava ali na Corte Interamericana desde 2021 e ela determinou o pagamento de indenizações que somadas chegam a $800 mil, algo próximo de 4 milhões de reais, destinada à viúva e aos 5 filhos do camponês, que integrava, né, uma caravana do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no interior do Paraná, em maio de 2000, e além deles, outras 185 pessoas foram feridas por conta da repressão policial da Polícia Militar do Paraná, né? E a Corte Interamericana processou, no caso, né, não só a União, mas o Estado o Estado do Paraná e alguns municípios, né? Então, todas essas esferas terão que cumprir partes da sentença. Silvia, considerações finais, também deixo espaço para você fazer a sua indicação cultural. Sim. Bom, a gente está aqui vivendo hoje um dia, só para deixar um gostinho aqui do que a gente poderá vir a falar na semana que vem. Houve hoje uma cena, um episódio de racha entre o presidente e a vice-presidente, né? Que levou o decreto de necessidade e urgência do Milei, que ele queria que ficasse meio na geladeira, porque estando na geladeira ele continuaria em vigor. E ela levou para o Senado e foi e caiu, quer dizer, foi rejeitado. Então, Milei e Vitória Villarruel começaram uma pequena guerra interna. Vamos ver onde vai dar isso, porque quando o presidente briga com o vice aqui na Argentina não é bom sinal, né? Haja visto o que aconteceu em 2001. Então, fica aí para a gente debater na semana que vem as consequências, porque isso acabou de acontecer. Lembrando só para os nossos ouvintes que a Argentina, que nem nos Estados Unidos, a vice-presidente é a presidente do Senado, por isso que ela pautou esse voto, né? Exatamente. E de dica cultural, eu queria indicar o livro póstumo do Gabo, que agora está nas livrarias do Brasil também, e de todo o planeta, basicamente, de 70 países. É um livro que se chama Nos Vemos em Agosto. É um livro que o Gabo deixou terminado, porém não acabado. Ou seja, a história tem começo, meio e fim, porém não tem o trabalho de artesanato. Depuração. Que ele sempre gostava de fazer. E aí levantou-se uma polêmica, teve gente que disse que ele queria que Teve muitos meios, aliás, que achavam que ele queria que o livro fosse queimado, isso não é verdade. Tanto que na hora de escolher a obra que ia lá para o Departamento de Literatura de Austin, onde estão vários acervos de vários prêmios Nobel, Gabo concordou que essa obra fosse porque ele via valor nela e ele queria terminar. Agora, o Alzheimer acabou cortando esse plano dele e o livro, de fato, você lê, é um Gabo, mas é um Gabo meio manco, assim, né? Mas, de todo modo, como eu estava até conversando com amigos aí do jornalismo cultural, que estavam batendo muito na ideia de explorar a obra póstuma do Gabo, que absurdo, é uma coisa caça-níqueis. E eu disse, olha, eu prefiro ler um livro mal acabado ou não acabado do Gabo do que pelo menos 10 livros de literatura contemporânea brasileira. E eu penso assim, eu acho que os clássicos estão aí até para a gente examinar como é que os escritores trabalham, né? Como é um livro antes dele ser finalizado.
E como diria o amigo da casa aqui e professor, o Luiz Antônio Simas, livro você não termina, você larga, né? Você... É bom isso, Então é isso, meus amigos.